Vamos direto ao ponto. O respeito nunca, sob hipótese alguma, é concedido como uma espécie de prêmio por bom comportamento. Ele é exigido, e é exigido através do estabelecimento de fronteiras firmes. Hoje, nós vamos dissecar a psicologia comportamental e as leis biológicas do poder de uma forma bem clínica. O objetivo desta análise não é amaciar o ego de ninguém, mas sim desconstruir aqueles mitos comuns sobre as relações humanas e revelar a mecânica nua e crua de como o valor e a autoridade são realmente formados. Existe um mito muito persistente na nossa cultura. A ideia de que adotar o papel do eterno bonzinho é de alguma forma uma demonstração de superioridade moral. Mas a ciência comportamental nos prova exatamente o oposto. Veja bem, essa passividade extrema não é bondade. É simplesmente uma profunda incapacidade de oferecer resistência. É ser inofensivo. E aqui vai a verdade brutal. Na dinâmica social, ser inofensivo não atrai respeito, atrai exploração. É literalmente um convite aberto para que qualquer limite seja completamente ignorado. Parte o custo do servo invisível. Pensa na figura do servo invisível. É aquela pessoa que chega primeiro, sai por último e cujo sim é totalmente automático, sem qualquer fricção. Mas o ponto crucial aqui, e o que realmente importa, é como o cérebro humano categoriza esse comportamento. Quando não existe resistência social, a mente simplesmente não enxerga ali um aliado valioso. Ela enxerga uma utilidade, uma ferramenta. E sejamos honestos, utilitários são usados até quebrarem e depois são rapidamente substituídos sem o menor remorso. Parte 2. A biologia da submissão. A biologia não tem pena de quem apenas abaixa a cabeça e concorda. De um lado da balança temos o comportamento submisso clássico, evitar o conflito a qualquer custo apenas para manter uma paz que no fundo é falsa. Isso envia um sinal biométrico gritante de baixa autoridade. Na outra ponta temos a postura do líder. A verdadeira liderança não busca essa harmonia artificial. Ela busca a verdade, mesmo que isso custe um atrito honesto. Sacrificar a própria identidade só para ser agradável o tempo todo é o atalho mais rápido para ser tratado como uma mera engrenagem. É absolutamente imperativo entender este mecanismo que chamamos de biologia da perseguição. Quando existe um investimento social excessivo, sabe aquela atitude de tentar agradar demais, mandar mensagens o tempo todo, estar 100% disponível? O cérebro de quem recebe isso não o interpreta como carinho, ele interpreta como perseguição. E o que a nossa biologia dita quando somos perseguidos? O instinto de fuga é ativado na hora. Esse esforço desproporcional literalmente repele as pessoas, porque aciona os nossos alarmes de sobrevivência mais primitivos. Parte 3. A economia do valor. Vamos pensar na dinâmica da atenção humana como um mercado. Em um extremo temos o oxigênio. Ele é vital, gratuito e extremamente abundante. E o resultado é completamente ignorado enquanto é consumido. Ninguém para o dia para agradecer ao oxigênio. No outro extremo temos o ouro. Raro, escasso, dificílimo de minerar. Exatamente por ser tão difícil, ele é altamente valorizado, protegido a todo custo e exige um investimento massivo. Nas relações, operar como oxigênio garante apenas a invisibilidade e o descarte. A figura de autoridade, no entanto, sempre opera como ouro. A regra aqui é pura matemática. A lei da escassez mental decreta que o verdadeiro valor social é inversamente proporcional à disponibilidade de alguém. Ser excessivamente abundante simplesmente aniquila qualquer percepção de valor. Por outro lado, a ausência calculada é o que realmente gera e sustenta o peso, a presença e a importância de um indivíduo dentro de qualquer grupo. Parte 4. O vácuo estratégico. Existe um princípio irrefutável na física que se aplica perfeitamente à psicologia. A natureza abomina o vácuo. Quando é feito um recuo estratégico, retirando aquele esforço constante e aquela presença sufocante, cria-se um espaço vazio. E é exatamente dentro desse vácuo que a curiosidade, a saudade e o respeito alheio ganham a oportunidade de nascer. Esse recuo força uma quebra na dinâmica da perseguição. Ele obriga o outro lado a dar um passo à frente e investir a própria energia para preencher essa lacuna. Parte 5. A anatomia da recusa. A recusa calibrada é, sem dúvida, uma demonstração de poder puro e silencioso. Entenda de uma vez por todas que o não deve ser uma frase completa. Ponto final. E por que isso é tão importante? Porque quando um limite é imposto e logo em seguida vem acompanhado por uma longa justificativa ou um pedido de desculpas, a mensagem que chega do outro lado é de submissão. Justificar um limite é, na prática, pedir permissão para ter vontade própria. E esse ato destrói a autoridade no exato milissegundo em que ela tenta ser estabelecida. Para fazer a transição clínica e definitiva do arquétipo de utilidade para o de autoridade,
3 passos são inegociáveis. Primeiro, cortar o hábito terrível de se explicar demais. Segundo, proteger o seu sim da inflação social. A concordância precisa ser tão difícil de minerar quanto o ouro. E terceiro, parar de distribuir recompensas para quem não investe esforço. O preço mais alto que pode ser cobrado é a atenção de qualidade. Ela deve ser merecida e não distribuída de graça por aí. É muito comum que o medo de impor limites venha do pânico da rejeição social. Mas nós precisamos reformular essa visão urgentemente. Quando alguém vai embora porque encontrou a barreira de um não firme, essa pessoa nunca foi um aliado real. Era um parasita perdendo o seu hospedeiro. A partida de oportunistas e sugadores de energia não é uma derrota, é uma vitória estratégica gigantesca. É limpeza natural e necessária de um ecossistema. Parte 6. A mentalidade e o silêncio. É vital fazermos uma distinção muito clara aqui. Fazer joguinhos de se fazer de difícil para manipular a percepção dos outros é uma tática rasa, frágil e insustentável no longo prazo. Isso é puro teatro. O que buscamos é a autêntica mentalidade do rei. Nesse nível de jogo, a escassez não é um truque. Ela é o subproduto natural e inevitável de uma vida inteira investida em construir o próprio império. Não há tempo sobrando, simplesmente porque o tempo está sendo devorado pelo autodesenvolvimento. Isso sim cria uma escassez real e inquestionável. Em suma, o poder e a autoridade não são prêmios de consolação que a sociedade distribui por pena. A autoridade é tomada. E ela é tomada no exato momento que a necessidade desesperada de agradar é deixada para trás, sendo substituída pelo peso inegável da restrição pessoal. É o domínio absoluto da própria escassez mental e física que cimenta, de forma definitiva, essa autoridade. E para fechar, deixa essa provocação definitiva. O verdadeiro poder reside em dominar a própria mente e suportar o desconforto da quietude. Quem domina o próprio silêncio invariavelmente domina a percepção de todos ao seu redor. O silêncio intencional projeta um mistério impenetrável, sinaliza altíssimo valor e obriga os outros a projetarem as próprias inseguranças no vácuo que foi criado. A verdadeira linguagem do poder não está nas palavras ditas para agradar, mas sim na força esmagadora daquilo que é estrategicamente retido.